Você com certeza já deve ter ouvido falar da tão falada Área 51, que de fato existe em algum lugar dos Estados Unidos. Porém, hoje, estamos aqui para lhe falar sobre outra instalação altamente classificada, o campo de provas de Dugway. Aqui estão algumas informações sobre a base. O campo de provas de Dugway, do Exército dos Estados Unidos da América, está localizado a aproximadamente 80 milhas a sudoeste de Salt Lake City, Utah. A missão principal do Dugway Proving-Ground é testar os sistemas de defesa química e biológica dos Estados Unidos e dos aliados, e realizar testes de sobrevivência nuclear, biológica e química de material de defesa usando agentes CBI estimulantes. Com mais de 50 anos de experiência, o campo de testes usa seus laboratórios e câmaras de última geração para conduzir os testes em condições ambientalmente controladas. Assim como a Área 51, Dugway tem suas próprias lendas sobre OVNIs, como você verá agora. Houve uma transferência secreta, em 1989, de um número desconhecido de corpos alienígenas da Área 51 para o ultra-secreto campo de provas de Dugway, com sede em Utah. Essa é a afirmação de um homem que chamarei de Mitchell Baxter, que afirmou ter trabalhado em um programa de construção de túneis em Dugway no início dos anos 1990. De acordo com Baxter, um colega que também trabalhou no mesmo programa para expandir certas instalações subterrâneas em Dugway compartilhou com Baxter o que sabia, tendo trabalhado em projetos semelhantes de escavação e construção de túneis na Área 51. Embora os dados fossem escassos, o informante de Baxter afirmou que um número de cadáveres alienígenas foram transferidos para Dugway, da Área 51, por um motivo muito sério e preocupante. Vários técnicos envolvidos na autópsia de um número de alienígenas mortos recuperados de um acidente de OVNI em algum lugar próximo à periferia da Área 51, em algum ponto de 1989. Foram mortos pelo que se suspeitava ser um vírus alienígena mortal de ação rápida. O laboratório onde ocorreram as autópsias foi rapidamente fechado e os corpos transferidos para Dugway, que estava em uma posição muito melhor para lidar com questões relativas a vírus de guerra biológica. Embora a história de Baxter seja intrigante e totalmente sensacional, é totalmente falhão também. Especificamente pelo fato de que ele não iria a público com seu próprio nome. Em outras palavras, temos uma história fascinante, mas uma história é tudo o que ela é. E é assim que as coisas têm sido, basicamente, desde que o fenômeno OVNI começou em 1947. A ufologia está repleta de um número infinito de contos incríveis que não podem ser confirmados como genuínos. Em outras palavras, com histórias como acima, devemos agir com muito cuidado. Deve-se notar que o campo de provas de Dugway é tão secreto e impenetrável quanto a Área 51, embora por razões muito diferentes. As reivindicações de corpos estranhos mantidos na instalação à parte, é claro. Antes de entrarmos no assunto dos supostos ETs em Dugway, que podem muito bem ter sido transferidos da Área 51 para lá, vamos dar uma olhada na história e nas origens da base. Foram em grande parte os terríveis eventos que aconteceram em Pearl Harbor, Havaí, em 7 de dezembro de 1941, que ditaram a necessidade de construção de uma instalação nos moldes do campo de provas de Dugway. O ataque, que demonstrou a terrível extensão em que os Estados Unidos eram vulneráveis a um ataque inesperado vindo dos céus, não só levou os Estados Unidos a entrar na guerra, que vinha ocorrendo desde setembro de 1939, mas também levou os Estados Unidos foi um resultado combinado de Pearl Harbor e dos temores legítimos de que os japoneses possam atacar os Estados Unidos da América com produtos químicos e vírus mortais que levaram o então presidente, Franklin D. Roosevelt, em 6 de fevereiro de 1942, para entregar nada menos que 126 mil acres do deserto de Utah ao governo, especificamente aos militares. Tamanha era a necessidade de construir uma instalação dedicada que em menos de uma semana começaram os trabalhos de construção de uma instalação rudimentar que poderia ajudar significativamente a proteger o país e o povo americano.
O trabalho começou oficialmente em 1º de março de 1942. Muito do trabalho inicial se concentrou em determinar a melhor forma de combater ataques potenciais da variedade química. A pesquisa em guerra biológica começou em grande parte em 1943. Em 1945, ainda mais terras haviam sido confiscadas pelo governo. Além disso, o campo de bombardeio de Wendover, em Utah, foi entregue a Uruguai, aumentando ainda mais seu tamanho. Então, quando as hostilidades com os poderes do eixo chegaram ao fim, o campo de provas de Uruguai basicamente juntou forças com o depósito químico do deserto. Na virada da década de 1950, cerca de 300 mil acres a mais foram adicionados à instalação, tornando-a uma base verdadeiramente enorme que, assim como a Área 51, era fortemente protegida e em grande parte envolta em segredo, em termos de seu trabalho, que avançou aos trancos e barrancos. Houve uma mudança no final dos anos 1960, especificamente em 1968. Esse foi o ano em que o Deseret Test Center, com sede em Fort Douglas, e o Uruguai Proving Ground se uniram. Então, em 1973, houve mais uma mudança na base. Ela foi trazida para o TECOM, o Comando de Teste e Avaliação do Exército dos Estados Unidos da América. Houve outra mudança em 1999, quando o TECOM foi reorganizado como Comando de Teste de Desenvolvimento. Hoje, o campo de provas de Uruguai cobre impressionantes 800 mil acres. O Escritório de Relações Públicas do DPG declara, além dos testes defensivos químicos e biológicos, caracterização ambiental e testes de tecnologia de remediação, Uruguai é o líder do Departamento de Defesa em testes de fumaça e obscurantes em campos de batalha. O teste agora inclui a determinação adicional da confiabilidade e capacidade de sobrevivência de todos os tipos de equipamento militar em um ambiente químico ou biológico. Tudo isso nos traz a outro aspecto da questão dos supostos corpos extraterrestres detidos no campo de provas de Uruguai de 1989 em diante, tendo sido anteriormente detidos na Área 51. A segunda história gira em torno do coronel George Weinbrenner, que era o chefe da Divisão de Tecnologia Estrangeira no Comando de Material Aéreo da Base da Força Aérea Wright-Patterson, Dayton, Ohio, por um período de 7 anos durante as décadas de 1960 e 1970. Em várias ocasiões, Weinbrenner fez breves alusões ao fato de que temos 5 alienígenas em Utah. Essas mesmas alusões foram feitas a amigos íntimos e familiares. Embora ele não iria expandir este assunto. Mas por que, exatamente, esses corpos foram transferidos para Uruguai? Pesquisador Tony Bragalha oferece uma explicação viável e lógica. Uruguai serve como fonte central de informações sobre questões de material biológico para todos os comandantes em chefe e serviços. Por mais de 6 décadas, eles atuaram como essa fonte. Embora existam outras instalações militares em Utah, Uruguai é, como um repórter do Deseret Morning News disse uma vez, o local mais secreto de todo Utah. Sua localização física isolada é especialmente adequada para tal contenção alienígena. Uruguai abriga as instalações mais avançadas do mundo, projetadas para contenção, armazenamento e preservação de material biológico altamente exótico. Na verdade, se a história for verdadeira, ninguém poderia negar que os restos de cadáveres, extraterrestres e partes do corpo seriam equivalentes a material biológico altamente exótico. Nesse sentido, podemos muito bem estar vendo uma situação em que há um compartilhamento secreto de materiais da variedade alienígena entre o pessoal sênior na Área 51 e seus colegas no campo de provas de Uruguai. A menos, é claro, que estejamos lidando com patéticos tipos de Walter Mitty ansiando por seu pouco de infâmia. No campo da ufologia, muitas vezes é difícil saber a verdade.